Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia! Bom dia, Ive, Vilma, Cacá, Carla, bom dia, Flávia, Edna, bom dia, Vanessa, Uhum. Vivi. Nossa, quanta gente já aqui. Patrícia, bom dia, bom dia. Tava aqui imprimindo. Ana, Paola, Camila. Estava aqui imprimindo a oração nossa de hoje. Deixa eu só ver um negocinho aqui para eu falar para a Ive. A Ive tinha sugerido para a A gente a Ivy já leitura. entrou? É? A Ivy já entrou? Já. Deixa eu só falar para ela. A Ive tinha sugerido para a gente a leitura do capítulo, da seção 5 do capítulo 26, que é a escolha a favor da completeza. Ô, Ive, nós já lemos, tá? Tá gravado aqui no YouTube ou mesmo lá aí no Instagram. Eu passei para a Paty, ó, esse vídeo, o Ive, nós fizemos essa leitura, a reflexão dessa sessão no dia 8 de março de 2025, tá? Depois eu mando para você no direct para você ter aí e poder fazer a leitura, tá bom? Aí hoje, agora cedo, eu fui detectar hoje, agora cedo, Ive, que a gente já tinha lido, tá bom? E aí agora a gente então, aí a Paty sugeriu da gente ler uma sessão muito linda, que está no capítulo 25, está no capítulo 25, que se chama A Justiça de Deus, a sessão 5, o estado de impecabilidade, página 564. Bom dia, Adriana, Célia, bom dia. Prontinho. Vamos lá. 564. 564, tá. Bom dia, Pri. Vamos lá, então. Vamos iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigado por vocês estarem conosco em mais esse início de dia. Lembrando que todos nós estamos aqui porque queremos a cura da nossa mente. E a cura da nossa mente, ela inevitavelmente passa pelo perdão. E o perdão verdadeiro no curso Milagres é o perdão que Jesus nos explica que quanto mais a gente estende, mais a gente recebe. É o dar e receber. Dar e receber para um curso em milagres é a mesma coisa. Então, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente estende, mais a gente recebe. Então, como nós todos que estamos aqui queremos a cura da nossa mente, então nós estamos aqui para aprender, Jesus, Espírito Santo, como que se faz isso na prática? Como que a gente pratica o perdão verdadeiro? Ontem nós fizemos uma linda leitura de um material do Ken Wapnick no nosso grupo de estudos, que se chama O Arco do Perdão. E ali o Ken trouxe muitos exemplos
sobre o perdão verdadeiro. Então, que a gente realmente tenha um pedido dentro de nós, um desejo de aprender a praticar o que o livro e Jesus nos ensina sobre a prática do perdão verdadeiro. Pai, nós te louvamos em silêncio e paz, sabendo que a tua vontade é a nossa e que a nossa verdadeira natureza permanece intacta em ti. Hoje escolhemos lembrar que fomos criados impecáveis, além do erro, além da culpa, porque fomos criados no amor, e só o amor é real. Renunciamos à ilusão do pecado e à crença de que algo fora da tua vontade poderia ter acontecido. Espírito Santo, luz serena em nossa mente, ajuda-nos a olhar com olhos que perdoam e a ver em cada irmão a santidade que é nossa também. Que a nossa visão seja purificada pelo reconhecimento da verdade. Nada nos foi tirado, nada foi manchado, pois o Filho de Deus não pode pecar. Neste instante santo, aceitamos a impecabilidade como a nossa única realidade. Rejeitamos os pensamentos de culpa e acolhemos a pureza eterna que Deus nos deu. Na impecabilidade está a nossa liberdade. Na impecabilidade, reconhecemos o Cristo em nós. E assim, com gratidão, seguimos em paz, guiados pela certeza de que o erro jamais tocou o que Deus criou como perfeito, completo e eterno. Amém. Amém. Uhum. Essa vai para a listinha também, amor. Que lindo. Então vamos lá. Ai, perfeito, né? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso Despertando com Olhos do Amor. Hoje iniciando uma sessão nova, a sessão O Estado de Impecabilidade, que está no capítulo 25, página 564. Vamos lá, vamos dar início então. Parágrafo 1. Você quer falar alguma coisa antes? Não, eu tô louca para receber essa sessão. Ah, então vamos lá então. O estado de impecabilidade é meramente isto, dois pontos. Todo desejo de atacar se foi, e assim não há razão para perceber o Filho de Deus diferente do que ele é. A necessidade da culpa se foi, porque ela não tem propósito e não tem significado sem a meta do pecado. O ataque e o pecado estão ligados como uma única ilusão, cada um sendo a causa, o objetivo e a justificativa do outro. Cada um deles é sem significado por si só, mas parece tirar um significado do outro. Cada um depende do outro para qualquer significado que pareça ter. E ninguém poderia acreditar em um a não ser que o outro fosse a verdade, pois cada um atesta que o outro não pode deixar de ser verdadeiro. Hum.
Nossa, a necessidade da culpa se foi, porque ela não tem propósito e não tem significado sem a meta do pecado. Se a gente olhar, né, na nossa mente e se abrir mesmo para conhecer a nossa mente, a gente vai ver que tudo que a gente faz aqui no mundo é motivado pela culpa. E não parece, né? Não parece. Porque a gente tem uma definição assim, bem rasa da culpa, né? E, e aqui, para um curso em milagres, a culpa, ela é a mãe de todos os outros sentimentos, né? Porque no momento em que a gente acreditou no pensamento original de separação, né, na diminuta e louca ideia, foi quando a culpa entrou. Então, por isso que é tão importante a gente, sem a gente olhar profundamente na nossa mente, sem a gente conhecer o que a gente acredita que são esses pensamentos, sem a gente ter esse contato mesmo direto a todo momento com o Espírito Santo, com Jesus, com esse professor interno, a gente não vai chegar nesse ponto de ver que tudo é culpa, né? E um pouquinho antes da gente começar aqui, eu fiz uma pergunta muito sincera para Jesus mesmo. Que é esse estado, né? Esse estado de não julgamento, de... Eu tenho vivido um propósito muito grande, assim, no meu coração hoje, dentro do meu cenário aqui, de não sentir mais culpa por nada, sabe? De não sentir essa culpa mesmo, sabe? Que eu vejo que ela, onde ela tá e tal. E aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, Jesus, eu tenho sentido um estado de muito descanso, assim, na mente. Só que o ego vem e fala, será que é só isso? Foi essa pergunta que eu fiz para Jesus. Falei, Jesus, será que é só isso? E como eu sempre sou muito transparente aqui com vocês, eu fiz mesmo assim uma pergunta, essa pergunta. Porque a dúvida entrou. E aí eu fiquei quieta,
assim, em silêncio, né? Fiz essa pergunta e fiquei em silêncio. E aí eu abri o livro. Depois de um pouquinho eu abri o livro. E eu fui respondida, literalmente. E a resposta está nesse capítulo. E eu vou ler 3 trechinhos sobre a resposta. Então, eu sinto, né, de compartilhar, de estender essa pergunta. Faz para, se você sentir, fazer essa pergunta. Será que é possível viver sem a culpa? Será que é possível a paz de Deus realmente ser só a minha meta? Se viver sem culpa, e quando eu falo sem culpa, gente, é tudo, tá? Tudo que a gente sente aí fora da paz. Como que se vive isso? É, então, será que é possível? Será que é isso mesmo? E a resposta foi a seguinte: Hum. o que pode ser, além de arrogância, pensar que os teus pequenos erros não podem ser desfeitos pela justiça do céu? E o que pode significar isso, senão que eles são pecados e não equívocos? Para sempre incorrigíveis e que devem ser enfrentados com vingança e não com justiça? Porque na minha mente, quando eu fiz essa pergunta, tinha uma ideia de que para eu me sentir do jeito que eu estava me sentindo, né, e tem tudo a ver com o estado de impecabilidade, eu preciso fazer muito sacrifício e muito esforço. Então, a hora que eu li aqui, né, que ele fala, e o que pode significar isso, senão que eles são pecados e não equívocos para sempre recorrigir e incorrigíveis e que devem ser enfrentados com vingança e não com justiça, com muito sacrifício, sabe? Aí ele vem com uma pergunta: estás disposto a ser liberado de todos os efeitos do pecado? Não podes responder a isso enquanto não vês o que a resposta acarreta. Pois se respondes sim, isso significa que deixará todos os valores desse mundo em favor da paz do céu. E aí eu fui completamente respondida que sim, é só isso. Hum. E se realmente a gente topa, é isso.
E a hora que eu li aqui, a necessidade da culpa se foi, porque ela não tem propósito e não tem significado sem a meta do pecado. É deixar ir, é escolher à frente de tudo a paz, a impecabilidade. É isso. Uhum. E confiar, né? Aí depois ele até fala aqui algumas outras coisas. Nossa, que é muito linda. Bom, enfim, é isso. Eu só queria compartilhar e estender isso aqui para reforçar aqui na minha mente, Uhum. né, o quanto a gente é respondido. Só que para isso a gente precisa perguntar. A gente precisa comunicar com ele tudo. Eu não vou cansar de falar isso. O quão é importante estar o tempo todo com ele. Mas o tempo todo, para tudo. Para tudo. No que você estiver fazendo. Parecendo fazer. Uhum. É ali, chama, senta, vai, vem comigo, vamos fazer isso. Vamos. Eu já falei isso várias vezes. Para mim, a minha experiência, gente, é tudo mesmo, sabe? Vamos fazer um café? Vamos fazer isso. Nossa, esquecemos de aguar as plantas. É, é inclusivo, sabe? É incluir o Espírito Santo, Jesus, em tudo. Se uma coisa precisa ser grudada na nossa mente, é a ideia desse professor interno. Essa ideia tem que estar grudada. E para isso a gente precisa convidar. Ó, agora é isso, agora é aquilo, vem cá, vamos, eu vou, isso, vamos fazer. O que que você acha? É assim, parece bobo, mas é muito poderoso. É só isso. É. E todo o resto vem desse relacionamento. Me ajuda, preciso de ajuda. Tem aqui, tô sentindo isso. Olha esse irmão, passou aqui na minha mente. Olha aqui, eu quero. Vamos lá, Jesus, preciso. É isso. Eu quero perdoar. Me ensina, me ensina. É isso. Porque, gente, né? Todo essa é isso, aquilo. O que que o ego faz na nossa mente? É isso. É tutu, é tututu, tutututu, tutututu, tutututu. Então, que tal se, em vez da gente escutar isso, começar a falar: Jesus, olha aqui, pensei isso, é isso. Olha, essa pessoa sentiu um desconforto, é isso, sabe? Uhum. É só isso. E aí, ele vai te ensinar, sabe? Dentro daquilo que você tá pronto, sabe? Usar as suas preferências, usar tudo, sabe? Para se comunicar com você. Então, é isso. Obrigado, amorzinho. Obrigado. Deixa eu só concluir uma coisa. A necessidade da culpa se foi. Por quê?
porque eu descobri. Porque e aqui eu não tô falando eu, Patrícia, tá? É uma resposta, né? Por que que a necessidade da culpa se vai? Porque você descobre que a sua única necessidade é o Espírito Santo. Esse é o ponto. E com esse relacionamento, o que é que você fica? Você fica querendo cada vez mais. Não porque as coisas vão dar certo aqui, porque esse mundo foi feito para não dar certo. Mas porque você vai fazer tudo sem culpa, em paz, dando certo. Porque aí, ó, dá certo e não dá certo, perde o significado. Por quê? Porque a sua única necessidade é estar com ele. Nossa, obrigada. Uhum. Isso aí, amorzinho. Vamos lá, então. Bom, tô, né, sentindo de trazer também aqui uma, uma entrega também, né? Vamos falar um pouco da prática, né? Assim como a Paty trouxe, né? Esse pedido. Ontem à noite, depois que nós terminamos o nosso grupo, né? O nosso encontro, e eu falei para a Paty ainda, né? Estou vivendo aqui, né? Há uns 3 meses uma situação, vamos se dizer assim, né? Aonde, né? Eu me senti muito atacado nessa situação, aonde eu estou com muita raiva ainda, mas muita raiva, a ponto de não querer, né, ver essas pessoas, né, na minha frente, de tanta raiva que eu tô, né? E aí, né, sendo muito honesto, né, eu realmente, né, falei pro Espírito Santo, eu não consigo encontrar essa pessoa, não consigo olhar para ela, né? Então, assim, essa é a honestidade, né? Não adianta eu ficar encobrindo uma situação, né? Não, tenho que enxergar o Cristo no meu irmão. Tá, até tenho que enxergar, né? Isso pode ser a minha meta, mas eu não estou conseguindo ver agora, né? Então, aí conversando com a Paty ontem à noite, a gente conversou um pouco, tudo e tal. Então, assim, é a minha oração, mas sendo muito honesto, eu não estou conseguindo, e vou ser mais sincero ainda, eu não estou querendo. Eu não estou querendo. Eu não estou querendo, porque a raiva que eu estou sentindo é tão grande que eu não estou querendo, nesse momento, Quer enxergar. ficar com raiva. Pronto. Eu quero ficar com raiva. Eu ainda tô achando que eu estou muito machucado, que eu fiquei muito machucado em relação a essa situação. Eu estou querendo manter É aqui na isso. minha mente o meu irmão como culpado por todas as coisas, né, que eu acho que estão acontecendo na minha vida. Pelo seu estado interno. Pronto. Exato, né? É isso. E- Entende? É isso. Então, a hora que eu acordei de manhã, né, eu sempre abro, né, o grupo de estudos do Gustavo, né, que é a Escola Estante Santo, e hoje tem a revisão da lição 216, na verdade a lição 196, eles estão na lição 216. A lição 196 é aquela lição que diz: só posso crucificar a mim mesmo. Né? E o Ken trouxe exatamente, né, aquilo que eu estou sentindo. É Né? isso. Ele trouxe o seguinte: ele diz assim para nós: esse é um tema chave através de todo um curso em milagres. Tudo vem de mim, pois eu sou o sonhador do meu sonho. Outros não podem me afetar de forma alguma, a menos que eu lhes dê esse poder, É isso. tornando-as, tornando-os as figuras vitimadores para poder justificar minha face de inocência. Gente, é É isso. exatamente o que eu estou sentindo, exatamente como eu quero justificar a minha raiva, né? Lembrando que a raiva, o medo, tudo isso Tudo. deriva da culpa.
né, que a Paty trouxe. Tudo isso deriva da Tudo isso. culpa, né, do pecado, vamos dizer, do pecado original, da gente achar que a gente se separou de Deus, né? E aí ele termina assim: assim, eles são responsáveis pela minha dor, até o instante santo de sanidade vir, quando os perdoo pelo que eles nunca fizeram. Então, É né, isso. de novo, na prática, eu ainda não quero ver o meu irmão como Cristo. Eu não quero perdoar o meu irmão. Eu ainda quero justificar toda a raiva que eu estou sentindo, né, me sentindo vítima do mundo, né? Então, é isso. Mas a minha oração, óbvio, né, é ficar e manter um estado de paz, né? Mas ainda em relação a essa situação, né, eu É ainda, isso. E eu ainda, fique e olhe para isso sem culpa, exato, sabe? exato. Sem a culpa de não estar conseguindo. Bibibi, bobobó. É isso, Isso, gente. é isso, Obrigada, amor. Isso é a é isso. prática desses ensinamentos. É simples assim. Esse reconhecimento é o primeiro passo para a cura. Exato, exato, exato. E é isso. Então, assim, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu ainda, né, tô com muita raiva e ainda não consegui ainda soltar tudo isso. Mas nós estamos aqui juntos. Eu estou entregando para o Espírito Santo até que isso vai, né? O que eu entendo sobre isso, até que isso vai perdendo o significado que hoje está muito grande para mim. Isso vai ficando mais leve, até que isso já não vai ter mais o significado que agora tem. Agora é o que eu estou sentindo, né? Então, eu quero aproveitar aqui, né, que nós estamos todos juntos aqui e fazer essa entrega para que isso vá sendo purificado na minha mente, né? E o Espírito Santo traga uma nova interpretação para isso, né? Sobre essas lições, vamos dizer, são lições, né? É uma big sala de aula que está acontecendo, né? Para eu ir, né, aprendendo a praticar o perdão. Mas de novo, né? Talvez eu esteja sendo repetente nessa aula por enquanto em relação a essa situação, Ah, ah, né? não é. Não tá repetente, não. Tem Mas, culpa aí. Não é. Não é, gente. Não é. mas Não. é isso. Então, é assim, é ser muito sincero mesmo sobre o que eu estou sentindo, né? É isso. E, e é isso. E eu, assim, a minha oração é que isso realmente seja perdoado na minha mente e, e que isso seja realmente, não seja a causa da minha falta de paz. Então, vamos lá, vamos junto. Vamos junto, Marzinho. Obrigada. É isso, gente. É isso, Vanessa. Tamo junto, minha irmã. O treino aqui está similar, Lu. Obrigado por compartilhar e entregar. Aproveito para entregar aqui muita raiva do governo em um assunto relacionado à minha vaga de trabalho. É isso. É Na isso. forma, é muito legal isso que a Van trouxe. Na forma, parece que é diferente. Na forma, eu vivendo uma situação, a Vanessa vivendo outra, né? Mas o Mas conteúdo. o conteúdo é sempre o mesmo. O conteúdo é sempre o mesmo. O conteúdo é aquela raiva, o sentimento de culpa de ter sido traído, É, atacado, né? Que é, vamos se dizer, que é o que quem chama de a trindade profana do ego, que é pecado, culpa e medo. Por trás tem tudo isso: pecado, culpa e medo, né? é E é isso. isso. Está entregue aqui, minha irmã, está entregue, como eu também estou entregando, e a gente aproveita esse momento aqui, né, de união aqui, de mentes que querem curar, porque a gente quer sentir paz, mesmo vivendo aqui nesse mundo, que é a proposta do livro Um Curso em Milagres. Uhum. É É isso, isso. Sem culpa, Vivi. é isso, Vivi, que alívio que dá. Se até o Lu, o Lu sente,
O Lu sente muita culpa ainda, viu, É Vivi? isso aí. Muito medo, muita culpa, nossa senhora. É, mas nós estamos aqui porque a gente quer aprender, né, Vivi? Vamos juntos. E é juntos. É, Né? vamos junto, minha irmã. É, que bom. É isso. Que Sem bom que a culpa. gente está junto. É, Sem olha só. culpa de. Pelo contrário, né, gente? Se tá vindo, né? Se tá Hum, ali, é Jesus te ensinando, uhum, sabe? E a gente vai ter que experimentar mesmo para hum, poder desistir, para poder se unir a Ele. É isso. uhum. É isso, né? É isso. É isso, e a nossa oração é exatamente como chama essa sessão. A gente É. quer viver Um num estado de estado de pecabilidade. impecabilidade, num estado de paz mesmo. Né? Né? É onde realmente, sabe? É só isso que eu quero viver, né? Só que para isso eu preciso ir em direção ao conteúdo da minha mente, gente. Não tem jeito, Uhum. sabe? Não tem jeito, É, né? E exato. aí, aqui, ó, todo momento tá aqui, sem Hum, culpa de estar com raiva, sem culpa de me identificar aqui. Então, porque, né, a culpa, ela é uma interferência no aprendizado. uhum, Sabe? Tem uma seção que fala isso lá no começo do livro, sabe? O tanto que a culpa interfere no aprendizado. Porque aí você acha que você está errado, que você não está fazendo. Pelo contrário, sabe? uhum. Isso. É, e vamos lembrar, né, que o ego, né, ele vai nos tentar a todo momento a gente achar que o problema está no mundo, né? Sim, E aí vai deixar a gente preso no mundo, fazendo com que a gente queira resolver as situações no mundo, é, né? Mas a gente sabe que nós temos que pedir ajuda para o Espírito Santo, porque a gente não consegue mudar o mundo, a gente consegue mudar a maneira de enxergar o mundo. é, Mas de novo, né? A gente vai tropeçar bastante ainda, é porque isso. a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo. É. Mas E nós temos outra, sim, nós temos um é, pedido sincero, nós temos um é pedido isso. sincero. Essa é a E nossa assim, oração. e uma coisa que eu sempre falo pro Lu, né? Tudo bem, eu sei que parece que tá no mundo esse meu desconforto. E aí eu sempre falo isso, sabe? Eu tenho. Eu, inclusive chamo de teimosia. Eu teimo, entendeu? E eu, nas minhas orações, eu falo, Jesus, parece muito que tá ali, mas não tá. E eu quero experimentar que não está, sabe? Uhum, Eu quero, Jesus, me ensina a experimentar que meu desconforto não tá nas coisas desse mundo, tá na minha mente, uhum. sabe? Então, e eu sou muito teimosa, ou devota, né, Pri? E É, isso é devoção, né? Outro dia eu e a Pri. Ai, peraí. Eu e a Pri estávamos conversando sobre isso. Eu estava falando sobre essa minha teimosia, uhum, e aí a gente chegou num lugar que isso era devoção, não era teimosia, sabe? Jesus, eu falo, gente, já falei isso várias vezes, que eu bato aqui assim, eu falo assim, você tá falando isso aqui, ó. É uhum, isso que eu quero viver. Eu quero minha mente nesse lugar, uhum. sabe? Então, meu irmão, me mostra tudo que tá aqui impedindo, né? Porque eu quero decidir junto, porque eu quero experimentar, sabe? Então, é isso. Isso é reivindicar, sabe? É reivindicar mesmo. E assim, estou falando isso para Jesus? Não, né? Obviamente. Porque é para mim isso. É para mim, sabe? Né? E é me abrindo mesmo, sabe? É uma constatação de que do jeito que tá, não quero mais. Não quero, né? Não gosto da maneira como eu me sinto, né? Tá lá, tem uma regra para decisão. A regra 4, maravilhosa. Quer ver? Adoro lembrar dela. Só um minuto. Aqui, ó.
Pelo menos eu posso decidir que não gosto do que sinto. Agora, você abre a sua mente para ele Uhum. entrar. Exatamente. Porque é Isso mesmo. através da sua escolha e do seu reconhecimento que você Uhum. não gosta da maneira como você se sente. Porque é Uhum. isso, a partir do momento que eu detectei a raiva e eu quero experimentar que ela não tá fora, porque ela é uma decisão minha, né? Então aí, ó, aí Espírito Santo entra com tudo e. Uhum. Então, porque aí você demonstra que você tá errado. Porque, né, a gente querendo culpar fora é a gente falando, não, Jesus, eu tô certo, né? Uhum. Então, é isso, né? É. Mas é isso. E o primeiro passo é o reconhecimento. A entrega foi perfeita aqui. Eu quero sentir raiva. Ponto. Uhum. É. A cura começa aí, gente. Exatamente. E a partir desse reconhecimento, como a Paty trouxe, né, é o momento que a gente abre a nossa mente para o Espírito Santo entrar. Então É isso. ele vai. Essa é a brechinha, né? Quando a gente leu aquela sessão Fechar a Brecha, né? Quando a gente reconhece, né, que a gente não está no estado de paz, mas que a gente a gente deseja, a gente tem esse desejo de estar no estado de paz, de viver no estado de paz, e a gente dá esse passo para trás, é quando a gente abre para o Espírito Santo entrar e curar nossa mente de tudo isso que a gente acha que está acontecendo fora. É isso. Ó, a Pri Uhum. escreveu. Primeiro ela escreveu. Buscamos e encontramos os bloqueios à consciência da presença do amor, né? Aí depois sobre o devoto. Jesus é muito devoto a nós. Ele teima, entre aspas, em Uhum. dizer que somos só amor. E Uhum. aí a gente, não, esse é o Patrícia. Eu sou essa outra alguma coisa. Ai, santas crianças inocentes. Mas é isso. Nossa, que gostoso, né? Poder. Nossa, gente, que não tem. Nossa, Uhum. nossa, é muito bom. É isso, Ai, Vivi. acho que é isso, né? Ah, Vivi. Sente, reconhece, entrega e confia. É isso. É isso, Vivi. Obrigado. Obrigado por nos lembrar. E é isso. É Nossa, isso, amores. Nossa, que que delícia por de hoje é encontro. isso mesmo, é. Por hoje é entregar tudo isso mesmo, né? E a gente trazer um pouco da prática mesmo, um pouco dessa honestidade que Jesus pede pra gente, né? Uhum. É E, isso. e vamos junto. Vamos juntos. Obrigado, obrigado por vocês estarem aqui Obrigada, amores. sustentando esse amor, essa devoção, né? É, Esse desejo nosso da cura da nossa mente, é isso. de todos nós. É isso. Que bom. Amanhã tamo junto. Um beijo. Beijo. Obrigado, pessoal. Tchau.